Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre a folha de pagamento dentro da nossa solução, o Force Pessoal. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o adiantamento de folha. Vimos alguns conceitos legais, como gerar esse pagamento dentro do Force Pessoal, entre outras informações. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a geração da folha de pagamento. Mas o que você vai aprender nessa aula? Alguns conceitos básicos em relação à folha de pagamento, alguns conceitos legais. Claro que é muito importante que você procure aprofundar esse conhecimento, porque isso vem contribuir com o seu aprendizado. E você vai aprender também como gerar e movimentar a folha de pagamento dentro do Force Pessoal. Bem, mas inicialmente, o que seria a folha de pagamento? É um documento que discrimina todas as verbas trabalhistas, tudo que o trabalhador está recebendo e tudo que está sendo descontado mensalmente. Esse documento ele é obrigatório, no entanto, não existe um modelo oficial. Então, fica aí a critério das empresas como seria o modelo dessa listagem de folha. Lembrando que, de acordo com o regulamento da Previdência Social, ela tem que ser elaborada mensalmente e pode ser dividida para facilitar aí a conferência, por exemplo, por estabelecimento, por obra de construção civil, por tomador de serviço e assim por diante. Então, quanto mais detalhada e organizada, melhor. E o que deve conter nessa folha de pagamento? A empresa precisa discriminar o nome dos empregados, o cargo desses empregados, a função ou o serviço que está sendo prestado. Lembrando que quando a gente fala de folha de pagamento, nós estamos falando da folha de um modo geral. A empresa deve ainda, ou ela pode, agrupar os segurados por categoria. Então, por exemplo, o empregado, o trabalhador avulso, o trabalhador individual, o contribuinte individual na realidade. Então, nós temos a folha de pagamento dos empregados, e quando falo de empregados, eu estou falando de um modo geral, realmente. Dentro do Force Pessoal, a folha de pagamento, ela contempla os trabalhadores seletistas, o aprendiz, o doméstico, inclusive o estagiário. E temos ainda o empregador sócio. Então, o empregador sócio, ele também entra na folha de pagamento. Mas, ao contrário do empregado seletista, nós não temos a emissão do contra-cheque do empregador sócio, nós temos a emissão do prolabore. Isso, inclusive, eu já mencionei em um momento anterior, que, apesar do empregador sócio entrar na folha de pagamento juntamente com os empregados, é totalmente possível realizar a criação da folha de maneira separada e fazer a emissão do prolabore. No caso do contribuinte individual, aí nós estamos falando, por exemplo, inclusive o empregador sócio, ele também se encaixa nessa categoria de contribuinte individual. Mas nós temos também a figura do prestador de serviço autônomo. Nesse caso, nós temos uma folha separada para essa pessoa e temos a emissão do RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomos. A empresa precisa destacar ainda as trabalhadoras que estão em gozo de licença maternidade, pois essa informação é importante. E aqui uma informação que é fundamental. Na folha de pagamento, a empresa precisa discriminar todas as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, inclusive os descontos legais. Ou seja, se o trabalhador recebe, por exemplo, salário, adicional noturno, horas extras, teve um desconto de vale-transporte, de imposto de renda e assim por diante, todos esses eventos, ou seja, todas essas rubricas, elas precisam ser discriminadas na folha de pagamento. Logo, é vedado o salário complessivo. E o que seria o salário complessivo? É a situação em que eu somo todas essas verbas. Então, suponha que o trabalhador venha receber o salário, hora extra e um adicional noturno. O salário complessivo seria a soma de todas essas verbas em uma única rubrica. Isso é permitido por lei? Não. O que a empresa tem que fazer de forma obrigatória é detalhar tudo que o trabalhador está recebendo e tudo que está sendo descontado desse trabalhador. E claro que isso é muito importante, pois isso traz segurança jurídica às partes, não somente ao trabalhador, mas também à empresa. Ela deve também indicar a cota de salário-família desses trabalhadores, inclusive o avulso. Bom, e falando em desconto,
quais são os descontos legais que nós podemos fazer na folha de pagamento? A contribuição previdenciária, o imposto de renda, o vale-transporte, adiantamentos salariais, tudo isso está previsto em lei. No entanto, nem todo desconto tem previsão legal. É possível fazer um desconto de algo que não tenha previsão normativa, que não tenha previsão em lei? Claro que é possível, desde que isso esteja previsto em acordo, convenção coletiva ou, no mínimo, tenha a autorização expressa do trabalhador. Por isso que é muito comum no contrato de trabalho, logo quando o trabalhador é contratado, já tem as informações do que ele vai receber e do que vai ser descontado. Aí coloquei aqui um exemplo, o plano de saúde. Então, se o trabalhador ele manifestou interesse pelo plano de saúde, essa manifestação ela tem que ser expressa para que esse desconto tenha validade na folha de pagamento. Bom, e para a gente finalizar aqui a nossa parte teórica, vamos falar do prazo, né? Qual é o prazo para a empresa pagar a folha? De acordo com o artigo 459 da CLT, o empregador precisa pagar a folha de pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente. E é importante aqui a gente não confundir o dia 5 com o 5º dia útil do mês subsequente, pois nem sempre o dia 5 vai ser necessariamente o 5º dia útil do mês subsequente. A empresa pode pagar antes, por exemplo, no dia 30? Pode. No último dia do mês? Pode. Desde que ela respeite esse prazo. Então, finalizado esse momento mais de teoria, aí eu digo novamente, é muito importante que você procure aprofundar o seu conhecimento. Nós temos muito mais detalhes em relação à folha de pagamento e isso vai ajudar no seu aprendizado. Então, vamos agora para o Force Pessoal e ver como se dá a criação de folha aqui na nossa solução. Para criar a folha, basta você acessar o menu Movimentos, Folha de Pagamento, e observe que as mesmas opções que nós vimos em adiantamento de folha de pagamento, como a opção de empregados, movimentar, calcular e assim por diante, nós temos na folha de pagamento. Então, irei me concentrar na criação e na opção de movimentar. Claro que vou mencionar também a questão dos empregadores para a gente entender mais sobre isso. Mas não irei detalhar todas as opções, pois nós já vimos todas elas no adiantamento de folha. Então, vamos criar a nossa folha de pagamento. Aqui, basta informar a periodicidade de pagamento, se a empresa paga a folha de forma mensal, quinzenal, quatorzenal ou semanal. O mais comum, mensal. O Force Pessoal vai sugerir a competência de acordo com a competência informada no seu computador. Em seguida, a sequência, lembrando que a sequência nada mais é do que o indicativo da quantidade de folha. Imagine que a empresa vai trabalhar com a folha semanal. Nesse caso, suponha que ela vai ter 4 semanas. Logo, ela terá 4 folhas, cada uma com um sequencial. Sequencial 01, 02, 03 e 04 para representar a folha de cada semana. Logo, o sequencial ele é apenas o indicativo de cada folha dentro da mesma competência. E aqui eu preciso fazer uma observação importante. Lembra quando eu mencionei que o empregador sócio ele entra na folha de pagamento também? Então, se você deseja realizar a criação da folha do empregador sócio de maneira separada, você pode fazer exatamente utilizando o sequencial. Por exemplo, sequencial 01 somente com os empregados, sequencial 02 somente com o empregador sócio. Vamos ver lá na frente como fazer isso. Temos agora a data do pagamento, lembrando que essa questão da data do pagamento é muito importante, pois ela influencia principalmente no imposto de renda, já que o imposto de renda ele segue o regime de caixa. Então aqui você precisa informar a data que de fato vai acontecer o pagamento. O sistema vai sugerir também a data inicial e a data final, o período, dessa folha, que engloba essa folha do dia 1º ao dia 30. E voltando aqui na questão do pagamento, eu só posso pagar essa folha no dia 5 do mês 7. Então você tem a liberdade de alterar. O sistema apenas sugere a data do pagamento. Abaixo nós temos as lotações, os setores da empresa, Se você deseja criar folhas somente da matriz, você pode criar as lotações somente da matriz, lotações separando somente da filial, desmarca aqui a filial
vai ficar só as lotações do setor que seria o setor matriz e conclui a criação da folha. Depois, volta nessa mesma tela, informa a mesma competência, só que agora sequencial 02, desmarca a matriz e marca filial. Lembrando que aqui nós temos as lotações, nós não temos realmente o estabelecimento matriz e o estabelecimento filial. Na minha estrutura de lotação, eu criei uma lotação mãe chamada matriz e criei em seguida as sublotações, administração e vendas, assim como na filial. Vamos deixar tudo marcado e vamos agora avançar. Temos aqui os nossos trabalhadores e, como mencionei, suponha que você tenha aqui um trabalhador, aliás, um empregador sócio, e você deseja fazer a folha separada para essa pessoa. Basta desmarcar o nome dele, seguir com a criação e cálculo da folha e depois criar a folha novamente com sequencial 02, desmarcando os outros empregados e marcando apenas o empregador sócio. Bem simples. Vamos avançar. E já temos todas as informações necessárias para a geração da folha de pagamento. Vamos então concluir. Aqui o sistema já sugere o cálculo, vamos calcular. E temos então o nosso cálculo concluído. Para visualizar a folha de pagamento, vamos lá no menu relatório. Mas antes, aqui o sistema ele informa que existem mensagens sobre o cálculo. Nós podemos visualizar. E temos aqui informações, por exemplo, do período aquisitivo, que já está, o período concessivo, no caso, que já está vencido. Aqui são empregados de exemplo, né? Então temos aí férias vencidas de muito tempo. Vale transporte que não foi gerado. Então ele traz informações importantes que vai ajudar no gerenciamento das informações desses trabalhadores. Vamos fechar. E aqui o sistema já sugere a emissão do relatório de folha. Vamos dizer que sim. E aqui ele já nos direciona para a listagem da folha. Esse mesmo relatório você encontra no menu Relatórios, Folha de Pagamento, Listagem. Então aqui ele já nos traz a competência, o sequencial, a data da emissão de acordo com a data do seu computador e basta visualizar. Assim como no adiantamento de folha, o sistema vai sugerir o encerramento, mas como já mencionei, é muito importante, depois de fazer o cálculo, os lançamentos, é importante você conferir e só encerrar após ter certeza de que todas as informações estão corretas. Então vamos clicar em cancelar. E temos aqui a nossa folha de pagamento. Bom, nós vamos ficar por aqui e na nossa próxima aula a gente vai conhecer outras opções, inclusive vamos aprender como movimentar a folha de pagamento, realizar lançamentos. Eu já te aguardo.